Fala pessoal, tudo bem? Wesley Lodge por aqui e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lodcast. Lodcast, conversas que informam e transformam. E já aproveito a oportunidade aqui e peço para vocês nos seguirem no Instagram, é @lodge_cast, e também se inscreverem no nosso canal no YouTube, é Lodcast, L maiúsculo, C maiúsculo, ok? E hoje a nossa entrevista, ela está além da conta. Olha só, hein? A nossa entrevista hoje está fitness. É, é isso mesmo. A gente vai falar hoje com um especialista na área de musculação. Estamos aqui recebendo Douglas Cita. Douglas, muito obrigado pela sua visita, por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo ao Lodcast. Muito obrigado. Eu que fico feliz. Eu recebi esse convite meio que no susto. Achei que era um cliente novo aparecendo. Uhum. E aí falei, ué, isso aqui tá tomando um rumo diferente do que eu estava imaginando. Mas enfim, eu gostei muito, fiquei muito feliz com esse convite. Eu vi que tem muito a agregar com pessoas que não são diretamente da minha área. Certo. Geralmente a gente vê um podcast falando de musculação e é só a galera da maromba. E é sempre, no meu ponto de vista, tem muita chover no molhado. Sempre o mesmo tema, sempre as mesmas coisas. E aí eu fiquei feliz porque aqui é um lugar que a gente consegue chegar em mais pessoas, com um linguajar mais simples, menos técnico, Sim. e aí sim conseguir transformar a vida das pessoas. Fiquei muito feliz com esse convite, eu que agradeço. Mais uma vez a gente agradece até pelas palavras. E você como especialista em musculação, né? Como que você começou assim essa trajetória? Como que foi para você entrar nesse mundo da musculação? Essa é uma história longa. Eu comecei a praticar musculação com 15 anos. Certo. Quando eu tinha 12 anos, eu estava acima do peso, a médica mandou, olha, tem que perder peso. Vai ter que fazer natação. Naquela época, meu Deus do céu, já faz muitos anos, tinha um mito que criança não podia fazer exercício de força, né? Então, pensar em musculação era errado. Então, vai fazer natação. Cheguei na academia e eu olhei a sala de musculação e falei, nossa, é isso que eu quero. Uhum. Aí, não pode. Daqui 3 anos a gente conversa. Falei, por quê? Porque com 15 anos você pode. Então, beleza. No dia que eu fiz 15 anos, eu enchi o saco da minha mãe desde cedo. Mãe, amanhã é meu aniversário, logo cedo a gente vai fazer minha matrícula. E foi dito e feito. 15 anos, mãe, deu horário, vamos lá fazer minha matrícula. E aí começou. E aí, eu comecei como praticante. Certo. Com o tempo, eu não tinha pessoas para treinar comigo e eu queria meus amigos ali treinando comigo. Uhum. E aí, um amigo meu foi, ficou um tempinho, trocou de professor na academia. E aí, ele tinha aquela fichinha, que antigamente era no papelzinho. Uhum. Ele chegou pro professor e falou: qual é o stiff? O exercício stiff. O professor falou: sinceramente, eu não sei. Aí, o meu amigo, eu já conhecendo ele bem cri-cri, ele olhou para mim: eu vou embora. É. Aí eu falei, não, calma aí, calma aí. Falei, eu sei qual que é o stiff. Tudo bem se eu passar pra ele? Tudo bem. Ah, legal. E aí eu fui e passei, meu amigo gostou. Aí eu falei, pô, vou ter que começar a estudar, não só pra mim. Agora eu vou ter que estudar pra manter esse meu amigo vindo comigo. Certo. E aí foi onde começou, eu vi que levava jeito pra ensinar sobre aquilo. Então eu já estava estudando pra mudar o meu corpo. Naquela época a gente tinha alguns fóruns na internet, não tinha YouTube como tem hoje. Então eu ficava acessando os fóruns, eu era um adolescente, eu passava Horas 8 lá. horas ali só olhando, revezando com os jogos. É. E aí foi onde começou essa paixão aí pela musculação. Cara, legal, porque assim, é, e aproveitando que você falou da idade, né, do mito de idade, eu tenho um filho garoto e nessa última ida para academia aqui, ele foi comigo e a gente tinha meio que um pouco desse receio, né? Uhum, Ah, pode, não pode, mesmo porque a gente até orientava ele, não pega pesado, tal, por conta do meu não conhecimento, uhum. né? Ele tem 14 anos, tá fazendo 15 hoje, na verdade, até. Olha aí. Aí, tá vendo? Tá na minha frente. É. Então, assim, é, por que que, o que que, por que que foi criado esse mito, então, de criança não pode fazer musculação? Na estrutura óssea, a gente tem. Na ponta dos ossos, vamos pensar nos ossos longos, né? Por exemplo, Tá, no caso do braço, a gente tem o húmero. Na ponta do osso, a gente tem uma região chamada epífise. tá. A gente tem o disco epifisário. Esse disco é uma camada de cartilagem onde o hormônio do crescimento entra por ali e dá o sinal para o seu osso crescer. E aí esse mito rolava que era assim, se você fizer musculação,
vai aumentar a calcificação desse osso e vai calcificar esse anel cartilaginoso que vai impedir do hormônio chegar. Vai inibir o crescimento. Vai inibir o crescimento. E aí se falava muito sobre a ginástica artística. Então repara, os ginastas começam muito cedo, faz muita força e não crescem. De modo geral, a gente vê, são de estatura baixa. Exatamente, só que isso é uma questão genética. O esporte em si, cada um é selecionado, cada pessoa nasce com um talento para uma coisa, vamos dizer assim. Certo. E os ginastas, para facilitar no salto mortal e por aí vai, em vários tipos de salto, a biomecânica diz, por números, Uhum. que é favorável você ser menor de estatura para conseguir dar saltos melhores. Então, é uma coincidência, digamos assim, por um fator genético, que os melhores ginastas têm uma estatura menor. Mas isso não quer dizer que por ter feito força, eles pararam de crescer. Quer dizer que eles já faziam força num esporte que eles eram bons desde pequenos. Entendi. E aí, uma coisa foi alimentando a outra. As pessoas têm que entender que a ciência ela não é uma verdade única. Ela é uma verdade transitória. Sim. Então, hoje, quando você lê um artigo científico, você lê um livro pautado em um artigo científico, você está lendo o que alguns pesquisadores, de forma metodológica, olharam aquele estudo, fizeram um estudo daquele fenômeno e falaram, olha, na nossa análise, parece ser isso. E isso foi analisado de uma maneira tão bem estruturada que a gente pode começar a considerar como uma verdade. Então, uma ciência empírica, as pessoas que vão para academia, eu senti que fazer esse exercício pegou bem o peitoral. Não deixa de ser uma ciência. Não é porque não foi para um laboratório que não é uma ciência. Entendi. Porém, um peso científico, a ciência que é pautada em questões metodológicas, ela tem um peso maior. E por que eu quero dizer que isso é uma verdade transitória? Até um tempo atrás, você tomar uma taça de vinho por dia era ruim. Depois virou uma recomendação cardiológica. Se você comer ovos por dia, até 2 era o limite, porque aí iria aumentar o seu colesterol. De repente, olha, não tem disso. Não tem mais colesterol. Então, ela é uma verdade transitória. Você tem uma pauta muito bem estudada para chegar naquela resposta, mas ela não quer dizer que é uma resposta fidedigna, pro resto da vida vai ser aquilo e é intransmutável. Entendi. Cara, bacana, bacana. Então, assim, até voltando no comecinho da primeira pergunta, né? Como você se identificou, qual foi qual foi, ou se houve, o ponto de virada que te fez, assim, falar assim, ó, essa aqui vai ser a minha carreira, o que eu vou seguir? Eu estava chegando no final do colegial Certo. e eu não fui um bom aluno na escola. Há hipóteses que eu tenho algumas neurodivergências. Não sei se eu tenho TDAH, se eu tenho autismo, enfim. Aham. E eu falo isso não como uma muleta, mas sim como uma possível reconhecimento de característica para você trabalhar em cima da sua característica. Porque eu Certo. fico pistola da vida quando alguém fala, eu não consigo isso porque eu tenho TDAH. Não. Mas, enfim, eu sei que eu tenho algumas dificuldades e eu tenho também o que eu chamo de superpoder do hiperfoco, que eu tive muito tempo hiperfoco em musculação. Então, no tempo que eu tinha que estar estudando biologia, física, matemática, eu estava estudando como que a fibra muscular contraía. Entendi. Qual era a organização de treino, os princípios de treinamento que seriam mais favoráveis para o meu desenvolvimento. Eu tive o sonho de me tornar fisiculturista natural. Só que esse esporte no Brasil está crescendo, vai fazer 1 ano e meio, 2 anos. 5, mas... Antes disso, o esporte natural era piada. Então, eu falei, eu vou estudar tanto isso, a ponto de que eu consiga burlar a minha fisiologia, a minha biologia, e consiga chegar em níveis de alguém hormonizado, que usa o esteroide anabolizante, Sim. mas de forma natural. E aí, criou o hiperfoco. Só que o que acontece? Tava chegando ali nos 17 anos, e aí eu falei, vou acabar o colegial, vou fazer o que da minha vida? E aí, uma virada de ano, tava conversando com o meu amigo, que eu estudei para ensinar ele. Pô, que legal. Aquele que você comentou. Isso. Certo. E aí, estamos conversando, era umas 3 horas da manhã, dia 1 de janeiro. E aí eu falei, cara, eu preciso tomar um rumo na minha vida. Ele falou, o que você gosta de fazer? Cara, eu gosto de treinar. Eu não gostava de ensinar ou não gostava. Eu queria treinar. O que eu posso fazer treinando? E aí pensa. Eu falei, eu tenho que tomar uma decisão. Aí caiu um raio na hora que eu fui falar.
eu acho que eu vou fazer educação física para me tornar professor. Quando eu fui falar, pum, caiu o raio. Falei, cara, é isso. Ah, agora. Deus falou comigo. Cheguei em casa no mesmo dia de madrugada, mãe, eu quero fazer educação física. Aí minha mãe começou a chorar. Falei, por que você tá chorando? Era o meu sonho fazer educação física. E eu nunca te falei para não te induzir. Sim, olha Mas eu só. fiquei emocionado. Aí falei, putz, é isso mesmo. Os cosmos, os planetas se Se alinharam para alinharam. falar que era isso que eu tinha para fazer. Que legal, cara, que bacana, que bacana. Então, assim, a gente vê que no dia a dia, assim, o dia a dia da gente, né, não é fácil, né? Existe uma série de atribulações. E, assim, às vezes, como você, pelo que você já falou pra gente aqui, tem aquele lance da escolha, do que onde eu vou, a dúvida, né? Mas, assim, para você chegar até aqui hoje, quais foram, assim, os seus maiores desafios, assim, pessoais e profissionais para chegar no grau que você está hoje? Cara, eu diria que o maior desafio que eu tive foi não ter a genética. É, né? Porque, assim como eu disse, né, o ginasta nasceu ali com aquela genética e ele já estava ali pequenininho. Ele já nasceu ali no lugar que ele era bom. Entendo. Só que a gente tem uma frase muito antiga que hoje em dia eu não vejo a galera usar, que é: quem nasceu para ser lagartixa nunca vai ser jacaré. E isso é muito usado no mundo do fisiculturismo, porque assim, existem pessoas que têm uma predominância de fibra muscular e até uma estrutura óssea que favorece você ser grandão. Uhum. E existem pessoas que têm uma predominância biológica para exercícios de endurance. Por exemplo, os quenianos em corridas de endurance, né? Sim. Então, você vai pegar a corrida de 40 quilômetros para cima, tem sempre um perfil genético, um perfil físico que você vai olhar, você fala, pô, é sempre esse perfil. Então, no fisiculturismo não é diferente. E o meu lance era o fisiculturismo. Então, você não quer estudar para trabalhar com reabilitação cardíaca? Cara, eu vou estudar isso se eu tiver algum atleta que tem algum problema cardíaco. Porque até então eu quero saber como que eu vou causar hipertrofia e aumentar a definição desse peão. Então, sempre foi pautado nisso. E aí a minha dificuldade era como que eu vou vender um produto sendo que eu não aparento ter consumido esse produto. Sim, sem ser, assim, aquele monstrão, Exatamente. né? Vamos chamar Então, assim. até 2011, mais ou menos, a gente tinha praticamente as categorias dos monstrãos, né? O Open. 2012 veio as categorias que são mais fitness, que vem o Men's Physique, e aí começa aquele cara com shape de praia. Ombro Mas largo, costas largas, cintura o fina. crossfiteiro, seria basicamente isso? Não, não. Não. Aí é outra É praia ainda outra que praia. chega depois. Tá. O Men's Physique, dentro do fisiculturismo, é aquele cara que ele literalmente é o cara que acabou de sair do mar, que estava surfando e saiu do mar. É o cara que compete com a bermuda de surfista. Entendi. Então hoje essa bermuda sofreu algumas adaptações, mas inicialmente era uma bermuda de praia. Então, por isso que o Men's Physique não tinha tanta perna, ele tinha que ter ombro largo, costas largas, um peitoral bem desenhado para dar aquela sensação de potência. Mais a parte superior. Isso. E a cintura fininha tinha que ter o que a gente chama de V-shape, né? Um Entendi. shape em V. Então, antes disso, só dava certo nesse esporte quem era gigantesco. No meio do caminho, que foi inventando outras categorias, porque, olha, você se enquadra mais nessa. Ó, você tem a cintura muito fina, você parece os atletas dos anos 80, não dos anos 2000. Tipo Aí, Schwarzenegger, vamos dizer assim, que era um exatamente. monstrão em cima, mas não tinha da cintura para baixo, parecia um triângulo. Ele até tinha coxa, mas Sim, não podia ser tanto. sim, Mas essa entendi. coxa era coerente com o tronco, com o braço, a panturrilha e o braço tem praticamente a mesma medida. Então, hoje inventaram a categoria que se chama Classic Physique, que é a categoria para relembrar os tempos de ouro, que é baseado na época de Arnold Schwarzenegger, 1975, 1980. Lou Ferrigno, né? Esses Isso, caras aí. perfeito. Primeiro Hulk. É. Né? Então, a gente tem as categorias hoje que englobam muito mais perfis genéticos. Mas, antes disso, era só uns monstrão. Então, respondendo a pergunta, qual foi minha maior dificuldade? Eu não tenho a genética para ser gigantesco. Então, mesmo quando eu utilizei hormônios, e hoje não faz parte mais da minha filosofia pessoal, não sou contra, obviamente, eu trabalho com pessoas que utilizam, Sim. mas eu precisei passar por isso para tentar dar um passo a mais na minha carreira. E mesmo assim, eu
Eu tive que olhar e falar, tá, quem nasceu para ser lagartixa nunca vai Não ser vai ser jacaré. Vou ter que me enquadrar em outro perfil de trabalho, outro perfil de atendimento. É isso. mesmo dentro daquilo que você se propôs a fazer, que é o seu ideal, você falou, não, eu vou seguir por aqui, que aqui é onde eu me enquadro. Exatamente. Tá? Encontrou o seu foco ali, Exatamente. né? Você falou de filosofia. Então, assim, qual que é a sua filosofia de treino, assim, e se ela evoluiu ao longo dos anos? Como é que foi esse processo aí? Ah, perfeito. Ao longo do tempo, eu só pensava em questão estética. Certo? Só que depois que você já está uns 10 anos fazendo isso, o estético começa a ter um tom de supérfluo. Isso aqui não é o suficiente para me motivar a sair de casa já. Então, eu comecei a procurar outras alternativas. E aí eu encontrei o powerlifting, que é o levantamento de peso baseado em supino, levantamento terra e agachamento. E aí eu encontrei no powerlifting um meio de treinar força que Certo? poderia agregar no meu conhecimento para hipertrofia, mas que eu tivesse métricas visuais. Você vê a barra, aumentar o peso, ao invés de ser algo meio subjetivo, eu olhar no espelho. Então, eu Entendo. tive métricas numéricas para me pautar na minha evolução. E aí, enfim, conheci o powerlifting. Com ele, eu contratei uma mentoria para aprender o método do meu professor ali. Fora isso, ele foi me ensinando, olha, pesquisa por aqui, pesquisa por ali, é aqui que você vai conhecendo mais sobre esse esporte. Certo? E aí, eu fui aprendendo o caminho de como mesclar os dois. Como mesclar um treinamento para você ficar mais forte e parecer mais forte. E aí, eu descobri uma coisa interessante. Só no Uhum. Brasil a gente diferencia isso. É. Fora do Brasil, todo mundo treina pensando nas duas coisas ao mesmo tempo. É uma coisa mais natural para eles. Exatamente. Porque você consegue montar um treino para levantar mais peso e não mudar o seu corpo. Você consegue montar um treino que você mude o seu corpo, não talvez no máximo, pensando a longo prazo, sem aumentar sua força. Então é comum você ver um cara de 100, 110 quilos de pura massa muscular pegando 20 quilos no supino em cada lado. Mas é comum você ver um cara de 70, 75 quilos pegando 200 no supino. Então, são treinos diferentes, mas se você pensar muito bem, eles se complementam. E fora do país, é muito comum você ver treinos que é um treino voltado para levantamento de peso, que tem um pouquinho mais de volume, umas estratégias que favorecem a hipertrofia. E aí, Uhum. a longo prazo, esse, no meu ponto de vista, é o meio mais inteligente. Aí, a minha filosofia é o seguinte: eu estudei um canto, estudei outro, encontrei o meio do caminho. E aí eu vi que existem muitos perfis diferentes de pessoas. Existe a pessoa que não quer pegar muito peso porque tem medo de se lesionar. Certo. Existe a pessoa que não quer mudar o corpo porque acha que isso é bobeira, mas acha irado ficar movimentando muito peso e as senhorinhas da academia ficar assustadas com ele. E aí eu fui encontrando outros perfis. Então hoje eu trabalho, por exemplo, com lutadores. Eu mesmo estou me enquadrando hoje nesse perfil. Comecei a lutar há pouco tempo e aí minha musculação toda foi adaptada para luta. Não quer dizer que eu virei um lutador, mas quer Aham. dizer que minha musculação hoje, a motivação que eu tive de colocar o peso na barra agora mudou. A minha motivação é, pô, eu vou para um treino de Muay Thai e não vou morrer como eu estava morrendo um mês atrás. Então, a minha filosofia é você encontrar o perfil da pessoa, porque vai ter aquele cara que gosta de pegar muito peso, vai ter a menina que quer aumentar o glúteo, vai ter fulano que tem uma tendinite na panturrilha, vai ter o outro que tem um problema cardíaco. Qual que é a minha filosofia? Encontrar o que a ciência diz, encontrar a minha experiência prática em vários modelos de treinos diferentes e qual que é melhor para você. Então, eu adapto, eu encontro o melhor cenário para você. Ah, o que é melhor para hipertrofia? Depende. Primeiro eu vou ver qual que é o seu perfil e aí eu vou ver qual que é o melhor para você. Para o mundo inteiro é muito difícil de falar. Vai analisar, né? Na verdade, você faz uma análise propriamente dita mesmo, Exatamente. essa, no histórico, né? E É, aí sim, fora isso, quando um aluno chega para mim, ele tem que me trazer um histórico. Eu claro. tenho que olhar e falar, pô, você tá vindo da região norte, você quer ir para o sul. Primeiro você vai ter que passar no meio, então, para depois ir para o sul. Sim. E aí não dá para simplesmente pegar um avião e pular sem passar por cima do meio, sabe? Fazer uma curva não é inteligente.
Ou se teletransportar, não é possível. Não é possível. Pelo menos hoje em dia ainda não, né? Não sei, né? Vai Daqui a um saber. tempo, quem sabe. Mas essa é a ideia, é pegar o histórico e fazer essa transição, o histórico principalmente para eu saber da onde você veio, o que, que você faz, o que, que faz sentido para você, porque se para você não fizer sentido, não adianta eu te prescrever um treino se você não vai ter motivação para ir, porque não faz sentido para você. Ó, o que você falou me surgiu aqui duas dúvidas aqui, duas perguntas que talvez possa vir a calhar para as pessoas. Eu vou dizer primeiro de mim, assim, hoje eu tô com 52 anos. Quando eu começo a treinar, cai um pouco naquilo que você falou. Eu não preciso pegar tanto peso, né? Então, o meu corpo já se molda um pouco melhor. Vou usar essa palavra, não sei, né? Esteticamente fica mais, sei lá, mais cheio, não sei, Sim, sim. né? Visualmente forte aos olhos, né? Então, e assim, eu gosto muito de fazer o treino de pernas, né? Então, alguns exercícios de perna mais especificamente. Por exemplo, eu cheguei a pegar, em alguns casos, 230, 240 quilos num leg press, 45 graus. E eu via que tinha outros colegas lá da academia que muito mais de tempo que eu, muito mais fortes que eu, e não pegavam nem metade daquilo, né? Então, assim, isso pode ser um pouco de genética ou não? Talvez cai nessa variação que você falou agora há pouco. É um pouco dos dois, porque tem a questão genética, Tá. mas tem uma questão que eu sempre falo que treino parece muito com um investimento. Não adianta só você pegar tudo que você tem de esforço e investir na direção errada. Entendi. Você não pode falar, pô, eu vou comprar a padaria do seu Zé Tá. porque ela vai bombar. Só que você pegou o quê para saber que a padaria do seu Zé vai bombar? Ah, não peguei nada. Então você não sabe. Como que você vai pegar todo o seu investimento e colocar ali? Uhum. O mesmo vai para o treino. Então, o que eu vejo muito hoje em dia são pessoas pautando o seu treino no que vê na internet. E na internet é uma coisa muito perigosa hoje em dia. Porque tem o cara que fala, meu, faça poucas séries. Isso aqui é o suficiente. E tem o cara que fala, faça muitas séries. Senão, não é eficiente. E aí as pessoas ficam perdidas. Colocam um esforço demais num caminho errado. E às vezes ela é contraproducente. Você investiu o seu dinheiro no bar de seu Zé e seu Zé faliu. O que eu quero dizer com isso? A gente tem muito uma questão sobre controle de fadiga central. Nessa fadiga central, a gente tem que calcular o quanto que é efetivo num treinamento. Por exemplo, uma outra analogia é a gente falar sobre remédio. Tá. Treinamento é igual remédio. Se você coloca uma dose muito baixa, não faz efeito. Se você coloca uma dose muito alta, tem efeitos colaterais. Nesse caso, às vezes o cara tá lá treinando com você. Ele faz no mesmo horário que você, só que ele tá muito empenhado, ele tá muito empolgado. E ele vai e faz 5 séries no leg press e você faz 3. Só que aí você foi para agachamento. Ele, pô, vou para agachamento também. Você faz 3 séries, ele faz 5. Aí você vai para extensora. Você vai fazer 3 séries, ele vai fazer 7. Aí ele vai e coloca um drop set. Ele coloca um método avançado. Ele acumulou uma fadiga central que não é simplesmente falar em 1 minuto tá tudo bem, em 1 dia de descanso tá tudo bem. Não, talvez ele vai precisar de 1 semana para recuperar aquilo. Recuperar. Quando a gente estuda isso muito mais com os powerlifters, né? Ou Sim. levantadores de peso olímpico. Tá. A gente tem que fazer um controle, uma periodização, que é uma organização de 3, 6 meses, até mais, para controlar a fadiga. Porque um levantador de peso, o cara que quer ficar forte, ele não vai fazer uma repetição com o peso máximo dele todos os dias no treino. A gente tem essa ideia, pô, o cara vai lá e vai pegar muito peso. Não, na verdade não. Ele tem um treino específico para força, só que ele sempre vai deixar o que a gente chama de 2, 3 repetições no tanque. E a cada um período de 6, 8, 10 ou 12 semanas, ele vai fazer o que a gente chama de deload. É um período de treino que você tem uma redução de carga, né? Então, load é aumentar, deload é reduzir. Sim. A gente faz o que eu chamo de dar um passinho para trás, pegar impulso e continuar correndo. Entendi. Então, nesse caso, muitas das vezes é genética. Então, você provavelmente tem uma genética que te favorece e talvez faça com que você não fique tão pilhado quanto aquele cara que estava eufórico, eu quero porque eu quero, e ele foi e colocou excesso, e aí o corpo não consegue se recuperar para progredir no próximo treino. Entendi. Então, treinar não é só ir lá e fazer exercício. Sim. Treinar é você aumentar alguma valência física, é você melhorar em algo.
Ah, Não eu vou é, treinar vôlei. Eu tô indo pra melhorar meu vôlei. entendi. Não tô indo só pra me movimentar. Não é, às vezes não é tanto a quantidade de peso, mas também não é tanto a tantas repetições. Exatamente. É É o meio termo, é o a dose equilíbrio. certa pra você. Entendi. Bacana, bacana. Então, assim, ó, a gente vê também que você citou agora aqui internet, né? E muita gente às vezes se baseia nessas informações que a gente encontra na internet com muita facilidade. Como você falou, tem uns que falam, faz bastante, outros falam, não, faz pouquinho com mais peso, ou faz, sei lá, enfim, Uhum, uma série de opções no mercado aí, né? uhum. Mas assim, baseado nisso aí, qual o maior erro que as pessoas cometem ao treinar sozinho? É ficar pulando de galho em galho. No meu Entendi. ponto de vista, é aquela pessoa que foi, seguiu o fulano, achou interessante o trabalho dele. E ele fala que você tem que fazer 3 exercícios com 2 séries. Ele vai e faz 1, 2 semanas. Ah, não gostei. E aí ele vai e vê o outro fulano. E aí esse fulano fala, não, 2 exercícios com 2 séries é muito pouco. Você tem que fazer no mínimo 5 com 5 séries. Porque o Steve Reeves, que era o ídolo do Arnold Schwarzenegger, treinava assim. Sim, Então, vamos fazer assim. Aí vai lá e faz 1, 2 semanas. Também não gostei. Só que 1, 2 semanas não é suficiente para não o dá seu corpo se resultado. adaptar. Não dá resultado. Principalmente a composição corporal, ela é uma adaptação a longo prazo. Então são pequenas doses que ao longo do tempo vai dizer se aquilo foi efetivo para você ou não. Então se você faz um treino e não durou nem 2 meses, você não tem como pautar se aquilo foi produtivo para você ou não. Porque o que acontece? Muitas das pessoas fazem um treino, digamos que no meio termo. 3 séries por exercício, 3 exercícios por grupo muscular. Só para ficar bem claro. Tá. E aí ele foi ver o treino do cara, que é 2 séries. Ele reduziu. Quando você faz mais séries, você tem um inchaço muscular. Porque você envolve ali o acúmulo de líquidos dentro do músculo. Você acumula inflamação naquele músculo, aquela dor que a gente sente logo em seguida de 1 dia, 2 dias do treino, aquilo é uma resposta a uma inflamação. Certo? Quando você reduz o volume de treino, que é as séries, repetições, você não tem tanta inflamação. Se não tem tanta inflamação, não tem tanto inchaço. Então, o que é comum acontecer? O cara reduzir para experimentar uma escola diferente de exercício, e aí ele reduziu a inflamação. E ele fala, pô, eu tô menor, meu braço perdeu 1 centímetro de braço, esse treino é pior para mim. Aí vai e faz o outro, que às vezes não quer dizer que é mais producente, mas que tá mais inflamado, tá inchado, pô, esse aqui funcionou. Se ele tivesse ficado no outro modelo, talvez 6 meses, ele teria muito mais progresso do que ter ficado no outro ou ficar pingando para lá e para cá e o corpo não se adaptou em nenhum nem outro. Isso me fez lembrar de uma outra coisa ainda. Ó, você falou do inchaço, acúmulo de líquidos, né, nos músculos, enfim. É, Isso ocorre também, por exemplo, quando a pessoa treina um período, aí a pessoa teve que dar um tempo para parar um pouco e volta. A maior quantidade de comentários que a gente ouve é que, meu, voltei, tô tudo quebrado, tô tudo arrebentado. Tem uma forma de evitar isso? Tem. Como é que funciona? Como é que eu quero saber? Porque Perfeito, né? já viu, né? A gente tem uma cultura que as pessoas reproduzem. Elas Hum, não vão procurar o fundamento para algo para ensinar. Elas tá, reproduzem o que ensinaram e não quer questionar. Aprende assim, eu vou fazer assim. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando você começa na academia, você, desde 2012, 2013, eu não lembro agora o ano do artigo, tem estudos que mostram que um iniciante, ele não precisa fazer mais do que 3 séries para um grupo muscular na semana. Então, vamos traduzir isso para todo mundo entender. Se você fizer ali leg press, que é um exercício que vai ter como primário o quadríceps, a parte da frente da coxa, os glúteos, e vai ter alguma participação ali de outros estabilizadores. Para o quadríceps, se você fizer, por exemplo, uma série na segunda, uma série na quarta e uma série na sexta-feira, você acumulou 3 séries na semana para o quadríceps e para o glúteo. Se você fizer mais do que isso, para quê? Isso para um iniciante. entendi. Quando você inicia numa academia hoje, naturalmente você vai fazer 3 de 15. Por quê? Porque eu aprendi assim, 3 de 15 é assim. Quando você coloca mais do que 10 repetições, você acumula muita inflamação sem necessariamente estar progredindo o músculo. Não vai ter nenhum benefício
do cara que faz um 3 de 8, 3 de 10. Tá? Pro iniciante, numa situação que a gente está pensando em adaptação para treinar. Certo. Então, para que eu vou fazer mais? Vai causar muito desconforto. Vai causar aquela ardência no músculo que a pessoa iniciante não está adaptada para sentir. Ela vai ter uma percepção muito mais forte do que alguém que já desenvolveu uma dessensibilização a essa ardência. E não vai trazer benefícios. Então, quando a gente faz uma série só, de 8, 3 vezes na semana, é o suficiente. A pessoa vai para academia, ela vai fazer 15, 20 minutos de exercício, 3 vezes na semana. Então, ela fez ali um exercício, um leg press, um supino na máquina, uma remada na máquina, sei lá, uma panturrilha ou uma cadeira flexora. Ela fez um que a gente chama de full body, né, o corpo inteiro. Sim, Tá ótimo. Uma série só. uma só. Não acumulou Entendi. dano tecidual, não acumulou inflamação, não vai causar dor. Consequentemente, ela vai ir no outro dia. O que acontece? Quando você sente dor, você fala, hoje acho que não vou conseguir. Treinei ontem, hoje acho que não vou A conseguir. tendência é falar, meu, não vou, tô arrebentado. Então, nesses estudos, principalmente estudos de psicofisiologia, que vai ver que a gente consegue aumentar a aderência, né, a permanência da pessoa no exercício, se a gente conseguir colocar um cenário mais confortável ou menos desconfortável para ela. Nesse caso, se não vai ter benefício em fazer 3 de 15, para quê? Mas a nossa cultura diz que se você entrar na academia, você vai começar como todo mundo. Cara, é bacana, porque assim, então esse é um processo de, sim, vamos dizer, ou para quem inicia ou para quem retorna, é um processo de dessensibilização, né? Acho que é essa a palavra que você usou. A dessensibilização à dor, mas também aumentar a sua conexão neuromuscular. Entendi, Então, quanto que o seu cérebro consegue mandar sinal para o músculo e o músculo mandar para o cérebro, entendi. né? Só que isso eu falei para o iniciante. Quando a gente pensa no caso que você mencionou do retorno, no seu caso, você ficou um tempinho parado, voltou. Certo. Se você voltou, você já tem o que a gente chama de memória muscular. É um outro assunto que a Tá. gente já cria outras fibras musculares, elas até murcham, mas quando você volta, elas já existem. Então elas conseguem inchar de novo, voltar para o tamanho Entendi. normal. Então, se você parou, é muito mais fácil você trazer a sua força de novo, porque a sua conexão neuromuscular é muito mais apurada, porque você não precisa aprender, você precisa lembrar. Sim. E a fibra muscular, ela já existe, ela só precisa se ativar de novo. Então, você faz um processo de readaptação, não é mais uma adaptação, mas é muito semelhante. Até que você consiga progredir e chegar como se você não tivesse parado. Você alcançar o que você já foi é muito mais rápido do que você conquistar a primeira vez. Sim. Seja em força, seja em dor, seja em perfil estético. Bacana. Agora me fala uma coisa, você tá trazendo muita informação pra gente, até eu usei um exemplo meu aqui que já aconteceu comigo. Assim, o que diferencia o seu trabalho dos demais treinadores? O que a gente pode tomar como base aí? Eu acredito que é a minha questão de humanização. Eu Humanização. gosto de ver cada indivíduo como um indivíduo diferente. Certo. Então, eu atendo as pessoas que vai ter o que a gente chama da escola de alto volume, muitos exercícios, muitas séries, mas eu também atendo os que trabalham com baixo volume. Então, poucos exercícios, poucas séries. Como que eu faço isso? Eu encontro o perfil de cada um. Inclusive, eu sou casado com uma psicóloga. Não tem como eu ver cada pessoa com uma situação psicológica diferente, né? Não tem como eu deixar de ver Sim, isso, sim. né? Eu tenho que ver que cada indivíduo passa por algum momento. Então, por exemplo, a gente vai preparar um atleta de fisiculturismo. Ah, mas meu cachorro morreu, eu perdi o emprego. Bicho, você não está no momento para viver uma preparação para o fisiculturismo. Continua descansando, põe sua cabeça no lugar. Quando for a hora, a gente vai sentar e vai conversar de novo. Então, eu acredito que o que diferencia é conhecer vários perfis diferentes de seres humanos e de escolas de treinamento. E unir o melhor perfil para cada um. Bacana. Então assim, no seu dia a dia, então você trabalha assim com pessoas que, como é que eu vou dizer, que também estão em momentos delicados como ansiedade, né, talvez luto, Uhum. estresse. Esses momentos também são, talvez, se enquadram nisso que você acabou de falar pra gente? Perfeitamente. Até porque eu costumo falar que a gente tem, quando a gente fala em dados históricos, existe o antes de Cristo e depois de Cristo. Certo. Hoje eu vejo também o antes da pandemia e pós-pandemia. É.
E quando a gente fala de depressão, ansiedade, é inevitável a gente não ver que existe um perfil diferente pós-pandemia. Então, hoje em dia, é muito mais comum eu pegar pessoas que estão passando por algumas dificuldades, como essa questão emocional, ansiedade a rodo, e pessoas entrando em burnout. O que eu tenho a fazer? A primeiro passo, recomendar passar com um psicólogo. Ainda mais casado com uma psicóloga, se eu não Aí, reconhecer a função de um aí já psicólogo, eu viu, apanho em né? casa. Apoia em casa, né? É. Então, Agora, eu passo a recomendação de psicólogo, às vezes até consigo recomendar algum psicólogo, se for o caso, mas também ser próximo. Eu sempre mantenho, eu falo para as pessoas, olha, o nosso trabalho ele pode ser à distância, mas eu estou mais próximo possível, quando é necessário, quando a gente claro. tem essa disponibilidade. Então, você está passando por alguma coisa, me fala. No meu trabalho, semanalmente, as pessoas têm que me mandar um feedback. Então, ela vai me falar como que ela dormiu, como que ela treinou, se ela está se sentindo disposta, se bebeu água, se comeu bem. E aí eu consigo ter um parâmetro. Então, eu consigo acompanhar ela. Quando eu vejo que alguma coisa está começando a sair, eu falo, opa, vem cá, vem conversar comigo. Ou a própria pessoa vem e fala, olha, eu não consegui treinar, eu estou enfrentando um problema pessoal. Aí eu só deixo ali aberto. Pô, se quiser conversar comigo, tô aqui. Se não, não. Porque também às vezes não dá pra, né? Não, É, não vem, dá pra impor. vem falar, né? Não Porque, tem como. querendo ou não, com algumas pessoas a gente acaba criando um vínculo como amigo. Certo? Começa como um cliente Isso. e vira amigo pela convivência. Então, alguns a gente até consegue na amizade. Pô, vamos conversar aqui. Agora, tem alguns que não te vê como amigo. Ele te vê como alguém que tá prestando serviço pra ele, então tá tudo bem. Ó, se quiser conversar, não, tá bom. Então É. beleza. Qualquer coisa, eu estou aqui. Tá tudo bem também. Exatamente. Meu papel é te apoiar. Se você precisar, tamo aí. Tamo aí. Então, assim, ó, como é então, assim, lidar com esses perfis, assim, né, tão diferentes? Às vezes é atleta, iniciante, pessoas, assim, em processo de mudança. Como que funciona como você consegue adequar esses perfis aí? Ou trabalhar com eles, né? Cara, tudo começa quando a pessoa me manda mensagem. Olá, professor. Gostaria de saber como funciona a consultoria. Ali a Ah, gente já começa a legal. conversar e eu falo, pô, me fala um pouquinho de você. Porque aí eu começo a traquear qual é o perfil da pessoa. Então, o que você Certo. quer? Você quer competir? Você quer perder peso? Você quer ganhar massa muscular? Você quer melhorar sua performance em outro esporte? Aí a pessoa vai me explicando, olha, eu tenho isso, eu tenho lesão. E hoje em dia eu tô pegando muito caso de lesão, principalmente tendinite. Caramba, Então, pô, eu tô quase trocando a minha especialidade de por bodybuilding fisioterapia, da né, físio. ou pra físio ou É, pra especialista em tendinite, porque pô, tendinite muito, tem tá. muita. E eu tô vendo muito caso de tendinite por causa de treinamento errado. Ah, então Ou é falta de treinamento, ou muito treinamento errado, errado. Olha por só. excesso de exercício. Então, o que que eu faço? Eu vou traqueando, vou encontrando o perfil da pessoa. Nesse momento, eu já tenho uma linha de raciocínio. Pô, com essa pessoa eu vou pensar desse jeito. E aí, conforme ela me contrata, aí ela tem que me mandar as fotos para eu fazer uma avaliação postural. Então, tem que ver, pô, você tem o ombro para frente, você tem o joelho, ou um é mais para dentro que o outro, ou os dois são um pouquinho mais para dentro, ou para fora. Sua cabeça inclina aqui, pô, você trabalha com o quê? Então, eu faço uma anamnese e uma avaliação postural, além de composição corporal. As pessoas acham Legal. que quando você contrata um treinador, ele vai ficar olhando, pô, tá com uma barriguinha, né? Eu não tô nem aí com essa barriguinha. A não ser que essa barriguinha seja um E fator que incomode a pessoa. que incomode a pessoa ou que seja um ponto que eu falo, ó, cuidado, que isso aqui pode estar virando um problema de saúde e a pessoa não tá ligando para isso, o meu papel é alertar Ah, como alguém que entendi. trabalha com saúde. Agora, eu tô ali para sanar a dor. Você chegou em mim e fala, Douglas, eu quero comer macarrão, eu tô trabalhando no restaurante. Eu não vou te entregar uma salada, eu vou te entregar um macarrão. Meu papel não é julgar o que você quer. Meu papel é Entendi. entregar o que você quer. Então, eu até dou uma alertada, mas o que eu olho ali, pô, o seu ombro tá rotacionado para frente. Ah, mas o meu peitoral superior não desenvolve. Eu faço supino inclinado e meu peitoral continua reto, só tem aqui embaixo no peito. Pô, mas olha como o seu ombro está rotacionado para frente. Se o ombro está rotacionado para frente, a gente chama isso de protusão e rotação de ombro. Isso é muito comum. Mais de 90% das pessoas hoje em dia tem por causa de computador, ficar posicionado aqui, É, ou uso de celular. Então, mais de 90% da população tem um desvio postural. E geralmente é o ombro rotacionado e anteriorizado, por causa do que a gente tem de tecnologia hoje em dia. E todos esses desvios posturais trazem um problema, uma disfunção muscular. Então eu vou traqueando, vou encontrando, e, pô, como que você treinava o peito?
que é o seu ponto fraco. Eu treinava assim, assim, assim. Pô, não é o mais ideal, mas eu já entendi o que para você faz sentido. Dentro do que faz sentido para você, eu vou encontrar a melhor estratégia. Legal. Então é assim que eu vou moldando. Tá moldando de acordo com o perfil, né? Exatamente. Como que, assim, como que o treinamento, né? Como que o treinamento, como, sei lá, o, eu acho que o treinamento mesmo é a melhor palavra, né? Como que o treino impacta a saúde mental e emocional dos alunos? O primeiro ponto é que a gente tem algumas liberações hormonais que favorecem isso. Um ponto muito importante que ninguém nunca leva em consideração. Todo mundo pensa, a serotonina vai me deixar feliz. Não é assim que funciona. Primeiro ponto, quando você finaliza uma tarefa que está desconfortável, você encontra a sensação de sair do desconforto. Certo. Isso já é o primeiro ponto que te deixa feliz. Depois você vai ter a serotonina do exercício, vai ter a dopamina, que é um outro hormônio, que é de realização de tarefas, a conclusão de tarefas trazendo uma sensação de prazer. Então você tem uma cascata de reações bioquímicas para favorecer a sua saúde mental. Você já sente a recompensa na hora. A longo prazo também tem. Sim. Mas você tem também alguns fatores que vão... Se, por exemplo, você treinou bem, você vai dormir melhor. Você dormiu melhor, você vai acordar melhor, vai estar mais disposto. Isso vai continuar num ciclo que vai se retroalimentando. Você consegue treinar melhor, consegue comer melhor, consegue trabalhar melhor. Aí você consegue viver melhor com seu filho. Aí você fez o exercício, você conseguiu agachar para brincar com seu filho que você não conseguia. Pô, nossa, isso aqui tá mudando a minha vida. E vai ver, não foi nenhum treino ultra sensacional. Sim. Foi ali 30 minutinhos do seu dia, sei lá, 6 vezes na semana, 30 minutinhos. Ou se não, vai, 20 minutos de musculação e 20 minutos de exercício aeróbico todos os dias. Pô, não é muito, é menos de 1 hora do seu dia. O ideal seria fazer um pouco mais? Talvez, depende da pessoa, do objetivo. Mas pouca coisa já é o suficiente para mudar muito. E o que eu vejo muito, cara, eu até comentei da questão do burnout. Sim. Eu mesmo passei por isso. Teve um dia fazendo um levantamento terra, exercício, muito peso, e isso vai causando aquilo que eu comentei sobre a fadiga central. O nosso sistema nervoso central vai acumulando um cansaço que precisa de algumas estratégias para extravasar. E eu vi que durante o exercício, eu ouvindo música, eu estava ouvindo um rock pesadão. Tá. E o rock pesadão, ele é um agente estressor. Falei, pô, vou tirar a música. Só que aí eu fui e fiz o exercício, que também é um agente estressor. E aí falei, putz, eu fiz o exercício e começou a cair minha pressão. Só que aquilo era central. Eu não estava tendo Entendi. problema porque eu não comi bem. Eu não estava tendo... É porque o meu emocional estava abalado, excesso de estudo, excesso de trabalho, excesso de carga em cima de mim e excesso de exercício, que também é um agente estressor. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um deload, que é o período de descanso, dei uns passinhos para trás, mas eu priorizei caminhadas na rua. E isso eu venho recomendando muito para os meus alunos que gostam de caminhar na rua. Eu não gosto muito de esteira, eu me sinto um hamster. Tá, é verdade. Mas, É meu, andar sem sair do lugar, é. né? E aí, assim, quando a gente faz um exercício aeróbico de baixa intensidade, que a gente chama de zona 2, ele também é um exercício que, para explicar, fica mais fácil a gente pensar que ele é uma zona conversacional. Tá. É o quanto você consegue caminhar conversando. Se você tem que fazer muitas pausas para respirar, significa que está muito pesado para você. Então, você faz dentro da área que é tranquilo. 20, 30 minutinhos por dia. Certo. Ah, mas eu tô estressado, não sei o quê. Pô, experimenta fazer isso sem fone de ouvido. Deixa a sua cabeça se organizar sozinha. É uma estratégia onde eu vou dizer por mim, eu tô andando na rua, de repente eu tô assoviando uma música. De repente, eu encontrei a resposta para algum projeto. Pô, eu queria colocar alguma coisa no meu aplicativo de consultoria e não sei como colocar esses exercícios ali. Certo. Eu tô andando, de repente, pum, descobri. Um estalo? E veio o sininho, pim, Sim. né? Aí eu falo, poxa, encaixou uma peça. Mas por quê? Porque se eu parasse para pensar naquilo, ia ser estressor. Se eu fico largo de mão, não vai chegar a resposta nenhuma. Só que eu deixei o meu organismo agir de forma natural. E aí aquilo se regulou. Por se regular, a resposta veio. Eu não precisei ir atrás dela. Se regulou. Então, a gente vê que tem muitas regulações hormonais, mas eu também venho recomendando muito essa questão de caminhada ao ar livre, porque você tem fatores como, por exemplo, a luz do sol batendo em você. Então, não é todo mundo que tem essa capacidade, mas pô, você tem um horário de almoço, dá uma voltinha ali.
10 minutos pós-almoço já muda muito. Muda muito. Por exemplo, durante o almoço, Certo. você colocou uma carga glicêmica, você comeu ali o carboidrato. O seu corpo precisa de insulina para captar esse carboidrato, entrar dentro da célula. Mas se você faz exercício, você libera um outro hormônio chamado glucagon. Tá. O glucagon tem a mesma função que a insulina, mas não precisa ser uma insulina. Então, para quem quer aumentar a sensibilidade à insulina, ou seja, fugir da diabetes, 10 minutos de caminhada pós-almoço, 10 minutos de caminhada pós a janta, é o suficiente para o seu corpo começar a captar aquela glicose sem precisar da insulina e te deixar cada vez mais sensível para precisar de menos insulina para captar essa glicose. Uma autocura, mais ou menos, a Exatamente. grosso modo falando. Então, e é uma coisa boba, tá vendo? 10 minutos e você pode sair para conversar com o seu cônjuge. Sim. Vai mudar a sua vida, vai mudar a sua saúde e vai ajudar a sua cabeça também a voltar no lugar. Então, pô, isso substitui um acompanhamento psicológico, né? Psicólogo ou psiquiatra? Não. Não. Mas é uma ferramenta a se complementar num trabalho de regulação emocional. Cara, que bacana. Bom, então, assim, baseado nisso que você está explicando pra gente, nessa, aquilo que eu chamei de autocura, mas enfim, a grosso modo, lógico, né? Que muitas vezes uma coisa não substitui outra, mas o treinamento, sendo bem feito, a tendência é causar só benefício, né? Então, assim, baseado nisso, você tem algum histórico de aluno que, sei lá, que teve uma transformação tão bacana, tão marcante, que você possa contar pra gente aqui e como foi esse negócio aí? Cara, eu tive algumas histórias, né? Mas eu acho que a que mais me marca é porque eu vivo com ela até hoje. Tá. Eu tive um aluno que ele era obeso na adolescência. Pesava, Uhum. se não me engano, 120 quilos com 12 anos. Nossa. E sem cirurgia, sem as canetinhas de hoje em dia, ele emagreceu e eu coloquei ele no palco de fisiculturismo. Olha que legal, cara. Então, na época que ele competiu, ele era jornalista. E só que ele já estava fazendo transição porque ele foi meu aluno, acho que uns 5, 6 anos, no online. A gente vê quanto que o online Ó, consegue ser efetivo mesmo à distância, né? sim. E essa mudança na vida dele fez com que ele estava indo bem nas duas profissões e ele falou, cara, agora eu vou trabalhar com nutrição, vou trabalhar com atletas e não vou ficar mais na área do jornalismo. Então, eu acho que de diversas formas aquilo mudou a vida dele. Tem outros casos de pessoas, por exemplo, tem a Janaína, que ela sempre teve o sonho de trabalhar como tatuadora, e aí não dava certo, só que ela foi competir. Na reta final da competição, a gente sentou para conversar. Falei, olha, no meu ponto de vista, você está fugindo disso, disso e disso, por causa disso, disso e disso. Você tem que olhar, você tem que seguir, você tem que ser persistente. E aquilo mudou, tocou a vida dela, ela conseguiu reagir com aquelas palavras que eu falei para ela. E ela foi e competiu. Ela não chegou no máximo que ela podia, mas ela chegou no melhor que ela conseguiu. Ela chegou cada dia melhor Que dela bom. mesma, né? Sim. E hoje ela tá trabalhando como tatuadora. Então eu digo isso porque ela me manda mensagem até hoje agradecendo. Pô, o senhor Uhum. mudou minha vida. Ela me chama de senhor. Eu sou mais novo que ela, mas Mas por respeito ao trabalho, aquela coisa toda. E aí, então até hoje eu recebo mensagem dela agradecendo sobre isso. Então eu tive alguns casos, mas eu acho que esse do nutricionista é o que mais toca para mim, porque ao longo do tempo ele foi crescendo na área da nutrição e aí a gente virou sócio. Olha que Começamos legal. a trabalhar junto. E aí, em determinado momento, a gente decidiu que por questões administrativas ficava melhor a gente trabalhar em Sim. consultorias diferentes, porém ainda parceiros. Que Então a legal. gente atende praticamente as mesmas pessoas até hoje. Eu continuo recomendando ele, continua me recomendando. Mas, enfim, é um grande parceiro aí que você vê que saiu do sedentarismo e da obesidade, encontrou no esporte uma grande motivação para mudar a vida dele, e ali ele mudou de verdade a ponto de mudar a profissão, mudar tudo assim como eu também. Ao longo do caminho você vai fazendo esse, pô, é isso aqui que eu vou fazer, foi o que acabou acontecendo com ele também. Nossa, cara, assim, histórias são coisas bem marcantes mesmo, né? Porque você falou que o aluno, ele era, chegou a ser não, ele era obeso na infância, Isso. né? Enfim, houve todo um trabalho em cima disso aí, em cima eu vou chamar de
problema, né? Uhum. Que ele passava. E hoje em dia, meu, é uma realização, né? E hoje ele é uma referência para os alunos dele que vêm atrás disso, né? Porque Sim. muitas pessoas não acreditam que natural ou sem cirurgia, ainda mais que ele vem da época que não tinha as canetinhas, né? É. Ele veio daquela época que todo mundo acreditava que era só cirurgia. A única cirurgia que ele fez foi para retirar a pele, porque ele emagreceu, ele chegou em mim no meio do caminho já emagrecendo. Então, ele chegou já em um processo um pouco agressivo. E aí, a gente teve que fazer um processo para aumentar a massa muscular, para preencher aquela pele. Quando Sim. viu que, olha, realmente essa pele não vai colar, aí ele fez uma cirurgia. Mas ele virou uma referência ali para as pessoas poderem olhar e falar, pô, isso daqui é real. É isso que Isso eu daqui é quero. possível. É né? verdade. Porque a gente não acredita, às vezes, nas coisas. A gente tem que ver para crer. É. Que nem São Tomé, né? Precisa ver acho que é isso, São Tomé. São Tomé. Bom, voltando só um pouquinho, a gente falou aqui e vendo esses relatos de reais, né? E o que a gente falou agora há pouco, me lembrei aqui daquelas pessoas que às vezes se querem treinar sozinhas, esse tipo de coisa assim, e uma série de mitos que tem no meio do caminho. Quais são os maiores que atrapalham os resultados dos alunos? Quer emagrecer, tem que comer menos. Entendi. Esse, no meu ponto de vista, e nem é diretamente da minha área, né? Porque seria a parte da nutrição. Tá. Mas atrapalha diretamente na minha área. E não é assim que a banda toca. Se você quer emagrecer, você tem que comer as quantidades necessárias para essa fase de macronutrientes, de calorias, então de proteína, carboidrato e gordura. Não quantidade de arroz, de feijão, de pão, e sim quanto de carboidrato que tem naquilo, quanto de pão que tem naquilo, mas o quanto que isso tem de vitaminas que vai favorecer o seu organismo, o seu metabolismo. Entendi. Então, o que acontece muito, a gente tem um negócio que chama densidade calórica. Se você for pegar o peso calórico, que é o que importa basicamente, né, o peso calórico, se você pegar uma colher de leite condensado ou um prato de arroz, vai ter praticamente a mesma quantidade. Só que o que você vai falar? Pô, é só um pouquinho uma colher de leite condensado. Não tem problema. Mas o prato inteiro eu não vou comer, porque eu vou engordar. É muita coisa que eu não... Só que aquele prato de arroz vai alimentar o seu músculo para ter energia para ir para academia e gastar mais energia ainda, que é a caloria no treino. Vai te dar saúde para preservar uma consistência. Vai te dar saúde para alimentar o seu músculo, que é quem realmente gasta a gordura. Quem vai precisar mesmo, né? Exatamente. Então, a mudança está na qualidade do que você come, não na quantidade num geral. Entendi. Então, eu acredito que o grande problema é: tenho que passar fome para emagrecer. Não, não é. Você só não encontrou um profissional bom que te mostre o caminho de quanto exercício que você tem que fazer e o que você tem que comer que faça sentido para a sua situação atual. Eu vou falar mais uma vez de mim aqui, assim, eu não tenho essa formação enfim, de informação de nutricionista, não tenho essa aí, mas assim, chegou uma época que eu cheguei, para a minha estatura, eu cheguei a pesar quase 95 quilos. Então eu tava obeso. Eu comecei a me incomodar demais quando as calças não estavam fechando mais. Aí até minha esposa falou, não, vamos comprar outras calças. Eu falei, não, eu vou emagrecer para caber nela. Né? Pô, essa aqui já é a minha calça, não vou comprar outra, né? Já é minha. Então, assim, até quando quando eu vou nas consultas, né? A gente aí faz a parte de medição de altura, peso, tal, aquela coisa toda. E naquela ocasião, aliás, um pouco depois, eu já tinha emagrecido acho que uns 10, 12 quilos. Aí até a médica falou assim, mas que você fez algum tipo de tratamento? Eu falei, não, eu só melhorei a minha comida. Só que assim, mesmo sem saber percentuais, né, eu melhorei a forma de comer. Nunca deixei de comer nada. Perfeito. Nunca deixei. Sabe o que eu sempre falo? Come igual a sua avó te recomendaria. Todo mundo sabe o que comer para ser bom, para ser saudável. Um pouquinho, assim, modo de falar, né? Mas enfim. Você sempre, arroz, feijão não tem problema. Aí você vai comer ali uma proteína, né? Uma carne, um frango, um ovo, um peixe. A salada, salada a rodo. A avó iria recomendar você comer salada. Se você chegar na casa dela e não comer salada e não comer um pratão com arroz, feijão e mistura, ela vai falar, não, menino, você vai ficar fraco. Vai ficar bravo, cara. Então, todo mundo sabe de fato o que tem que comer. E isso não quer dizer também que se resume a só isso. Você não é um nutricionista, né? Claro.
Mas tem muito mito em cima dessas coisas que não precisava. E, inclusive, se você está fazendo uma rotina equilibrada, pô, se dá permissão sim de comer um docinho depois do treino, que é um horário bom. Se dá uma permissão de comer 1, 2 refeições livres na semana. Você não quer competir no fisiculturismo. Eu te digo isso porque eu já tive aniversários meus que eu não comi bolo porque eu tava ali em um projeto fitness, digamos assim. Entendi. Então, hoje em dia, até para atleta, eu falo, meu, não. Esse meu aluno que me virou meu sócio, Certo. eu vi a mãe dele me mandar o vídeo no aniversário dele, ele quebrando os ovos para fazer. E ele cantou parabéns, foi lá fazer ovo. Ela me mandou, eu fui na hora. Você tá louco, cara? Seu aniversário, você não sabe quando que sua mãe, que seu pai vai estar do seu lado. É um momento único, você tem uma vez por ano só. Sim, é. Então, pô, hoje nem para atleta eu vejo essa necessidade de Uhum. você passar por momentos especiais sendo rígido. Você tem que ter equilíbrio. Essa é a chave. Porque se você não tiver equilíbrio, vai ser penoso. Então, eu vou começar a emagrecer. Não, agora eu sou quadrado. Vai ser penoso. Daqui um mês, você vai falar, ó, isso aqui não é para mim. Nasci para ser gordo. Vai pegar a raiva do negócio, né? Exatamente. Em vez de ser um processo que, não, pô, semana eu fiz isso, isso, isso. Fiz o meu cardio certinho, comi certinho, tô comendo minha salada. Pô, não como besteira já faz 3 dias, 4 dias. Vou me permitir sim comer sei lá, um McDonald's com a minha família. Sim. Entende? É o equilíbrio, é o meio do caminho é o melhor. Senão você tomba pra lá ou pra cá. Vai pelo meio. Vai pelo meio que vai dar certo. Exatamente. É. Ó, então vamos lá. O que que. Então vamos lá. Baseado nisso tudo que você tá dizendo pra gente aqui, ó. O que que qualquer pessoa poderia, vai, a partir de hoje, o que que você aconselharia que seria melhor para a saúde dela e também para o físico da pessoa? Perfeito. Eu adicionaria nessa fórmula. Comer como sua avó iria recomendar. Aham. E no mínimo, fazer de 20 a 30 minutos de caminhada naquela zona que eu comentei, que é a zona de conversação. Se você tem que parar nessa caminhada para respirar, dá uma amenizada. Ou você está subindo uma ladeira muito íngreme, ou você está andando muito rápido. Então, pô, vai para a academia, vai não sei o quê, mas não tenho condições disso. Só tenho, só quero cuidar da minha saúde, não quero gastar dinheiro com isso agora. Come bonitinho, como sua avó iria recomendar. Tá. Faça de 20 a 30 minutos de caminhada de 5 a 6 vezes na semana. A recomendação que a gente tem científica é de 150 minutos por semana. Como você divide isso é da maneira que fica melhor na sua rotina, no seu dia a dia. Bacana. Cara, olha, além de informação, lições aqui que a gente É. tá tendo aqui. Muito, muito bom, muito bom. Me fala uma coisa. Agora, assim, gente, eu digo a gente porque, assim, eu também, mesmo na área de elétrica, de eventos, né? Eu ensinei muita gente a muita coisa e, e além de uma satisfação, eu aprendi muito com eles. O que que você, como profissional da área, nesse tempo de treinador, o que que você aprendeu com os alunos? O que que isso te trouxe como, sei lá, vai, como pessoa? A ver cada ser humano como único. Essa é que é a verdade. Porque cada pessoa tem uma realidade diferente, está vivendo numa época diferente da vida. Então, por exemplo, você tinha me perguntado um pouco antes aqui, Aham. das dificuldades. Uma delas, cara, é que foi o primeiro campeonato que eu fui que minha aluna ganhou overall, ela ganhou a categoria dela, foi competir com as campeãs e ganhou. Que legal, cara. Olha. E isso tinha feito, acho que uns 20 dias que eu perdi minha mãe. E aí, meu, acabou o evento. Eu fui pro cantinho, fui fazer minha oração, tipo, ó, mãe, era seu sonho ser educadora física, né? Profissional de educação física. Sim, E, e ela sempre teve orgulho de eu trabalhar com isso. Falou, mãe, pô, aqui, conquista tá aqui. mais uma conquista nossa, sabe? Então, só que aí eu vejo nesse meio do caminho que essa aluna teve as dificuldades dela. No outro dia, do mesmo dia, outro aluno teve outras dificuldades. E eu tive que sentar com os dois para conversar. Meu, qual que é a sua dificuldade? O que você teve de problema aqui? Pô, pensa assim, vamos fazer assim. E o outro, outra forma. E aí os dois saindo do campeonato, pô, você vai treinar assim, você vai treinar assim. Por quê? Porque cada um tá vivendo uma realidade diferente. Sim. Então, diariamente, eu pego pessoas com problemas diferentes, seja de
físico, seja de fase da vida, seja de questão financeira. Então, tem um aluno que você fala, pô, eu quero que você compre tal equipamento. Você usa um strap, que é uma faixa para usar no punho. Tem outros que você fala, não, eu não vou nem falar para comprar, que é um negócio de R$ 25. Não vou cutucar essa ferida. Você tem essa. Tem que ter esse Então, feeling aí, né? e aí com isso, agregou muito na minha vida, porque, como eu disse, o que mais doeu para mim é que eu não tinha genética para me tornar um fisiculturista de 140 quilos. Uhum, Eu vou ter que me entupir de anabolizante e não vou chegar lá. Essa é entendi. que é a verdade. Então, você conhecer realidades diferentes faz com que você entenda que você também não é igual. Você não tá na mesma régua que as outras pessoas. Para mim, cada pessoa nasce com uma regra de jogo diferente. Você tem que conhecer quais são as suas regras e trabalhar. Ah, eu nasci com dinheiro, nasci sem dinheiro. Pô, eu sou coitado. Cara, vê o que você pode fazer para ganhar dinheiro. Ah, eu nasci bonito, eu nasci feio. Pô, você nasceu feio? O que te deixou feio? Dá pra você Uhum, trabalhar isso daí, dá pra você fazer um procedimento estético, dá pra você fazer um exercício pensando nisso. Você tem que encontrar suas regras e sim. trabalhar da melhor forma possível. Então, eu acho que o que mais agrega é saber que cada um tem suas próprias regras. Cada indivíduo é um. Que legal, que legal. É, lição de vida. É isso é É, muito bom, muito bom. Cara, olha, mais uma vez é um prazer te receber aqui, de verdade. A gente fica muito contente. E então a gente vai abrir agora a oportunidade de você divulgar as suas redes sociais, para quem quiser saber mais sobre você e também, consequentemente, te contratar, né? legal. Tá? Pode ficar à vontade, o espaço é teu. Quem quiser me seguir, o meu Instagram tá como @cita.treinador. Então, hoje eu trabalho só como treinador. Já trabalhei como coach de fisiculturismo. Legal. Então, é muito especialista ali na parte do fisiculturismo, mas hoje eu trabalho na parte de musculação. Então, eu trabalho na parte de reabilitação. Não é todas as partes de reabilitação que a gente consegue fazer no online, que é a minha área de serviço hoje, mas eu trabalho com a reabilitação, eu trabalho com a área de performance, eu trabalho. Então, você é lutador, você é crossfiteiro, qualquer tipo de esporte tem como berço a musculação. E eu faço isso acontecer. Que bacana. Então, se você procura alguém para te treinar, jogador de rugby, mas quer melhorar porque você é um quarterback, né, legal, vamos lá. Eu já treinei bailarinos, preparei bailarinos para sessão de foto. Que Então, legal, cara. tem muita coisa que a gente pode fazer na musculação para melhorar qualquer coisa na vida. Então, cita ponto treinador. A partir de treinamento, pode contar comigo que eu vou ficar feliz em ajudar. E quero agradecer mais uma vez aqui o convite, esse espaço para a gente poder conversar com pessoas que são de áreas diferentes e pode se sentir beneficiada, né, de ter um acesso a informação mais descontraída, não Com tão certeza. técnica e orientações aí que pode fazer até de graça, É né, a verdade. caminhada e por aí vai. Muito bom. É aquilo que a gente falou nos bastidores, né? O propósito do Lodcast é bem esse aí, um papo Uhum, descontraído, aberto, franco, e com é, uma linguagem que as pessoas consigam entender com bastante facilidade e que assimilem de forma mais natural possível. Essa é a isso. ideia do Bem Lodcast. legal. Tô em casa conversando com as pessoas. Bom, pessoal, eu queria saber aqui do nosso staff aqui, né, dos bastidores aqui, a produção. Produção, tem uma pergunta que queria fazer? Vamos lá. Eu não sei se essa é a forma certa de falar, mas quando a pessoa está num estado pré-diabético, que é indicado exercício físico, ela consegue sair dessa situação e ter uma vida normal? Perfeito. Eu já tive muitos casos que conseguiu até mesmo retirar a insulina. Olha, que Então, tem legal. pessoas que já estão ali em processo de uso de insulina, mas o exercício, assim como eu falei do almoço, da janta, o exercício ele libera um hormônio chamado glucagon, que ele faz a mesma função que a insulina. Qual que é o papel da insulina? Então, a gente tem uma célula, a glicose está que ela precisa entrar dentro da célula. A insulina ou glucagon, ele vem, abre uma portinha para essa glicose entrar. Todo mundo precisa disso, senão esse açúcar fica sobrando ali fora e a célula não se alimenta. A diabetes é ou você não tem a insulina sendo produzida para fazer essa função, ou você tem uma resistência a ela ter a função dela. Então, ela até tem insulina, mas ela não age ali. Quando você faz o exercício, você deixa ela mais sensível, então faz com que essa insulina tenha mais eficiência
ou que você precise de menos insulina para ela ter a sua função. Então, eu já tive casos, sim, de alunos que usavam uma dosagem pequena e pôde ficar sem, mas é muito comum, a pessoa já está usando ali a metformina, né, para aumentar essa sensibilidade, mas um remédio bom para ela é o exercício. Então, é totalmente viável. Tenho esperança quem está vivendo essa realidade, porque é assim que funciona mesmo. A todos que estão aqui nos assistindo, muito obrigado aí por acompanhar mais um episódio. E como eu falei no começo, né, o nosso episódio estava fitness, e além de fitness, agora está com a autoestima lá em cima, né? É muito mais ganho, né? Não só ganho, aquele ganho muscular que a gente fala, mas ganho de informação, ganho de conteúdo. E como o próprio Douglas já falou, se precisar de alguma informação, e com certeza contratar os serviços dele, a gente vai deixar aqui na legenda as informações dele em relação ao Instagram, só procurar ele lá, tá bom? E ele pode explicar para vocês como é que funciona o trabalho dele de um modo mais específico. Eu sou o Wesley Lodge, a gente vai encerrando por aqui. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, ok? É @Lodge_cast, e também se inscrever no nosso canal no YouTube. É Lodgecast. L maiúsculo, C maiúsculo no YouTube, tá bom? Lodgecast. Lodgecast, conversas que informam e transformam. Que Deus abençoe a todos, um abraço, fui!